Olá, meu povo, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o projeto Fio às 5 em Pontos. Estamos aqui para lançamento do catálogo, um catálogo virtual que você vai poder olhar, se encantar, com 27 bordados, cada bordado de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto ele foi contemplado pelo edital da Secretaria da Economia Criativa do Estado do Rio. E é o Retomada 2. Enfim, temos também o apoio do Polo da Região Portuária e, claro, do Fio às 5 Pontos, que vocês já conhecem. Estou muito contente de estar aqui, não apenas pelo lançamento, mas porque eu estou com o meu amigo, mestre, professor Ricardo Lima, que nos deu a honra de escrever o texto de abertura do catálogo. Olha que emoção e que honra. Então, Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, porque você já veio no Fio em outras edições. Dá boa noite, ou boa tarde, bom dia, saravá para quem é de bom dia, para quem é de boa tarde, para quem é de boa noite. Dá sua chegança aí para esse povo lindo que veio te ver. Tarde, manhã, tarde ou noite, né? É sempre um bom tempo de estar com as pessoas. E agradecer a Marisa por mais esse convite, para o Fio às 5 em Pontos, né, que eu tive a honra de estar com ele uma vez, né, ou mais de uma vez, Mais né, Marisa? vez, mais de Ricardo. uma vez. Foi, você Enfim, já é falar de desse mundo que é o bordado, né, os trabalhos manuais, né, os significados que tudo isso traz para a gente, que é tão importante. Enfim, parabenizar a Marisa, ao Fio, por mais essa realização. Ricardo, meu querido amigo, conta pra gente quem é você na fila do Fio. Tá ótimo. Eu não sou um bordador, mas um grande admirador desse universo todo, que são as artes populares, né, o artesanato, esse fazer que identifica indivíduos, comunidades por esse país afora, né? Eu sou um antropólogo, doutor em antropologia, há 50 anos estou nesse universo pesquisando a cultura popular, o artesanato. Fui pesquisador do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do IFAM, durante grande parte da minha vida. Trabalhei também por 11 anos no setor de etnografia do Museu Nacional e atualmente eu sou um professor do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação de Artes da UERJ, mas sempre atuando nesse viés da valorização, de conhecer e valorizar os saberes populares ligados a essas artes tão expressivas no país. Então, Ricardo, eu queria te contar uma coisa que eu já contei, inclusive contei aqui no Fio, mas que eu acho sempre bom repetir, até porque, como contadora de histórias, a gente gosta da repetição. O quanto você foi importante na minha formação e, por isso, o quanto é importante você estar aqui hoje. O Ricardo, ele ajudou não só a mim, mas a muitas outras pessoas a entender a arte popular brasileira, a conhecer a arte popular brasileira por conta do espaço da Sala do Artista Popular que fica dentro do Museu do Folclore. Então, o Ricardo é o idealizador, o criador e a pessoa que manteve viva, né, durante muitos anos, várias exposições. E quando eu ia para cada exposição daquela, eu lembro que a gente ganhava um catálogo da exposição, e esse catálogo contava a história do lugar, a história das pessoas, então trazia todo um recorte, né, do território, da oralidade e as imagens. Né? Então ali eu vi renda, eu vi bordado, eu vi madeira, barro, muito barro. Né? E essa experiência, com certeza, me formou. Então, assim, é isso, né? O bordado também tem isso. A gente se forma olhando, né? O olhar, aprender a ver, né? E então, mais uma vez, eu queria te agradecer por tanto esforço de pesquisa, de trabalho, porque a gente sabe que a arte popular, né? Ela é muito, muito rica, muito especial, mas ela tem um desprestígio, né? Cultural, principalmente no nosso país. E quando você traz isso e traz para o primeiro plano, né, e coloca no status de arte, e valoriza
o artesão, a artesã que está lá na ponta, com a mão na massa. Isso é muito importante e uma boniteza, né? Na verdade, uma generosidade muito grande da sua parte. Queria que você conversasse um pouquinho, contasse um pouquinho dessa experiência lá no museu, na sala do artista, que foi tão importante para a gente. Tá certo. Eu não, eu teria que dividir esses méritos com um número enorme de pessoas, Maria. Começar que uma andorinha só não faz verão, e realmente acredito nisso. A Sala do Artista Popular, na verdade, ela foi criada por uma grande antropóloga, uma grande artista, foi Lélia Coelho Frota, com quem eu tive a honra, o prazer e a possibilidade de trabalhar, que assim, escreveu a minha história a partir daí. Né? A Lélia era uma grande pensadora e, na verdade, foi ela, é dela o mérito de tomar a iniciativa de criar aquilo. Eu tive a sorte de estar entrando para trabalhar com ela ali, né, e conduzir durante longos anos o destino da Sala do Artista. A importância desse espaço é extremamente grande. Talvez as pessoas de hoje não tenham essa dimensão do que significou aquilo. Né? Até então, nós tínhamos uma concepção de folclore, de artesanato, de arte popular, que significava que esses fazeres eram parte da alma do povo brasileiro. Eles expressavam a alma desse povo. E que, enquanto tal, era algo coletivo, né? Já que a alma de um povo, de uma nação, ele teria que ser coletivo. E, enquanto coletivo, ele era anônimo. Então, você não tinha os registros de autoria dos objetos. Né? Isso acontecia lá no plano da cultura erudita, do mundo erudito. Não se discutia que uma tela, o autor tinha que assinar sua tela. Mas no plano do popular, não. Isso passava despercebido. O que importava é que aquela expressão que está ali reproduzia a arte do povo, né? E, portanto, anônimo coletivo. Essa mudança, quem vai promover dentro da instituição é Lélia. Lélia que chama atenção. Não, por trás desses objetos todos que significam o fazer brasileiro, tem indivíduos, tem comunidades, tem contextos sociais específicos e nós, pesquisadores e estudiosos, devemos mostrar isso ao mundo. Né? E aí a sala se implanta e hoje eu tenho assim, a honra de dizer que nesse Brasil todo você encontra salas do artista popular, artistas populares assinando suas obras, catálogos, etc. Né? É nesse mesmo contexto que os méritos são seus quando cria o Fio às 5 em pontos, onde você traz para frente da televisão quem é que faz aquilo, conversa com aqueles artistas, são pessoas que têm cara, têm história de vida, têm um contexto específico de vida social. Então, isso tudo acaba fazendo parte de um mundo, né, que é esse mundo de hoje, que você diz, né, que não é um mundo prestigiado ainda, mas é bem mais prestigiado do que Já foi no na passado. década de 80, em 82, quando eu comecei a estudar isso ali dentro do Museu de Folclore. Mas tem muito ainda a ser feito. Muito. Né? Inclusive, eu percebo que muitas artesãs também não continuam não assinando suas obras. Né? Dentro do próprio projeto que a gente está falando em específico, eu tive que ficar lembrando, olha, assina sua obra, data a obra. Então, esse lugar também, né, de autoria do bordado ainda também é um caminho que as bordadeiras, os bordadeiros precisam aprender, né, a se colocar, a se posicionar, a estar ali como autora, né, e não como um grande, como você falou, um grande coletivo onde as histórias se perdem. Né? Isso, exatamente isso. Né? Eu acho que tem obras que são obras que são assinadas pelo autor, tem outras que independem da assinatura para você identificar a autoria, Sim, né? E uma coisa que é super importante também é que essa pessoa, esse autor, na sua comunidade, na sua localidade, ele é plenamente reconhecido. É um negócio assim impressionante quando se leva para uma comunidade, por exemplo, um acervo como é do Museu de Folclore Edson Carneiro, um acervo constituído na metade do século passado para cá e que não tinha no início essa preocupação,
né, da autoria, porque ele estava dentro desse outro contexto Uhum. de arte popular, que era o campo do folclore e do coletivo. Né? Quando você leva um artista hoje até as reservas técnicas do museu, é muito emocionante ele identificar aquelas peças. Falar, mas isso aqui foi feito pelo meu avô, Olha que né? lindo. Só o meu avô É, fazia isso. Ou isso aqui é do meu pai, isso aqui é da dona fulana da minha comunidade. Quer dizer, existe uma autoria não escrita, não uhum. assinada, mas que identifica perfeitamente estilos, né? Como é o caso, por exemplo, cerâmica de mestre Vitalino de Caruaru, pelas várias características de uma esculturinha daquela, você consegue saber que isso daqui era de mestre Vitalino, isso aqui é de Manuel Dócio, isso aqui é de Zé Caboclo, E por todos aí vai, né? contemporâneos de Vitalino. Né? Um bordado do bispo do Rosário, todo mundo identifica, independente de ter o nome do bispo ali. É. Né? A família Dumont Também, outra estabeleceu no referência para bordado gente. também É. um estilo tão próprio dessa família que você olha e você sabe que é da família Dumont. Né? Outras peças não, elas têm eu diria, um caráter coletivo tão maior que ela fica dentro da comunidade como um Sim. todo, é uma obra mais coletiva nesse sentido. Uhum. Ela identifica uma procedência, mas não te identifica o indivíduo que fez. Agora, Eu se acho você que vai como você naquela tá, coletividade, você entende, você acha, eles né? É, identificam ele para se você, não, isso identifica. aqui é da dona fulana, porque só ela fazia esse tracinho aqui Aham. quando ela finalizava o bordado dela. Né? Eu ia te contar que, quando você vai falando, vai passando um fio de memórias, de tantos fios que a gente fez ao longo da pandemia para cá, que foram 350, mais esses que a gente tem feito aqui dentro do projeto. E eu lembro muito de Dona Delícia, né? Dona Delícia, que está muito nessa categoria, é uma mestra do bordado, lá do Vale do Jequitinhonha, e que quando você vê o bordado da Dona Delícia, você já consegue identificar que ali tem, né, tem um traço que é dela. Né? Então, assim, também no bordado, de um tempo para cá, a gente também já começa a perceber que tem escolas, né? E Dona Delícia formou muitas bordadeiras lá no Vale, com aquelas flores enormes. Depois, se vocês quiserem, é só ir lá no fio para procurar lá, Dona Delícia, que vocês vão ver. Então, vamos falar mais um pouquinho desse bordado, já que a gente Vamos chegou lá. nele, né? Porque eu comecei a bordar muito de uma forma muito espontânea e buscando aliar ali o texto como contadora de histórias com os bordados, mas puxando ele para o que eu fazia, né? Que era contar histórias. Eu queria usar o bordado como elemento, mas aos poucos, né? Eu fui descobrindo várias facetas do bordado. E aí, quando chegou a pandemia, a necessidade de comunicar dentro de casa, começar a fazer o fio e descobrir essas outras vertentes. E uma das vertentes foi esse olhar político do bordado. Né? Aí, assim, comecei a estudar um pouco a história desse bordado, que eu queria que você comentasse um pouco, como é que você vê isso, né? Esse bordado de hoje, o bordado de ontem, para a gente ir puxando esse fio e estendendo mais, né? Essa nossa prosa que está tão boa. O bordado, né, Marisa, é uma arte geralmente associada à mulher, tradicionalmente associada à mulher no Brasil, mas uma situação que não é mais real hoje. Tem muitos bordadeiros, né, grandes mestres do bordado no país, mas é uma arte que vem lá de um passado e, como toda arte popular, ela é transformada e é transformadora. Né? Ela está sempre num processo de mudança, né? E ela muda também no próprio existir dela a realidade daqueles que vivem com ela. O bordado participa disso. Eu me lembro, se você buscar registros de peças bordadas num passado mais remoto no Brasil, você encontra bordados que estão no contexto religioso,
né, basicamente religioso ou da elite brasileira, né? Você tem os bordados, que era feito como paramentos para as igrejas ou para os padres, Uhum. bispos, né? E você tem os bordados feitos em enxovais para as famílias bem-nascidas no Brasil. No princípio mais remoto, esse enxoval e essas coisas vinham todos da Europa, Todos de fora, tudo porque você não importado. tinha aqui no Brasil essa produção, até porque haviam proibições, Uhum. inclusive grandes, para defesa do mercado inglês, do mercado europeu, da Mercado Bélgica, etc., que português. vinham essas coisas para cá. Então, Uhum. Dona Maria I foi uma regente, né, que proibiu esse tipo de coisa ser feita no Brasil, para poder exportar para cá. Então, só se podia o Brasil das artes manuais têxteis produzir tecidos rústicos para cobrir a nudez dos escravos. E uma outra peça poderia ser produzida aqui. Isso causou um retardamento Uhum. na introdução desses fazeres artísticos, digamos assim, mais artísticos aqui no Brasil. Mas chegou o momento que eles se desenvolveram, né? Então você tem as obras feitas para os paramentos da Igreja Católica e você tem também esses enxovais de elite. Muita pesquisa deve ser feita aí nesse universo também. Eu estou fazendo Tem uma lacunas, né, que a gente observação, precisa. É. né, que ela tem que ser melhor pesquisada e investigada, porque a necessidade do belo, né, de você alimentar os olhos também, está presente em todas as camadas sociais. Então, paralelamente, existe uma outra produção que atende ao uso doméstico de camadas sociais menos ricas, digamos assim. Então, os panos de prato bordados é uma constante já há muitas décadas no Na classe Brasil. popular, né? Aqueles paninhos escritos bem-vindo a esse lar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? A semana inteira bordada ali de uma forma singela nos panos de prato. Isso está presente há muito tempo no Brasil, né? É, enfeites de roupa, um bordadinho na camisola, um bordadinho na roupa de criança, aparece. Agora, o curioso, curioso não, né? Um dado da realidade é como esse país é um país, né, com distâncias sociais muito grandes. A história das camadas populares brasileiras foi muito pouco documentada, é muito pouco documentada. Então, você tem os grandes estudos que retratam os costumes da elite, né, da usina canavieira, da usina do café, né, dos grandes usineiros, os grandes plantadores de café. Mas no povo que morava ali, muita coisa ficou, ou pouca coisa ficou de registro. De memória, Estou né? falando do século XVII, Uhum. XVIII, XIX. Agora a gente resgata essas coisas. Se a gente olha, voltando ao bordado, né, para não sair fazendo tanta digressão É. por aí, se a gente olha os bordados, a gente vai verificar essa mudança no tipo do bordado. Então, num passado mais distante, os bordados, tirando esses bordados, cujos símbolos estavam ligados à Igreja Católica, por exemplo, você tem uns bordados que eu chamaria de ingênuos, ou naturalistas, ou até mesmo românticos, né? Na É. classificação do romantismo e do culto à natureza, etc. São bordados que reproduzem flores, frutos, passarinhos, enfeitando lá as barras de lençóis, né? Enfeitando as toalhas de mesa, ou então bordados geométricos sem, sem especificação maior, ou sem significado interno maior, né? Algumas exceções se colocam, como eu já falei, esse da Igreja Católica, que as toalhas reproduzem lá os peixes, a cruz, uma série de símbolos do catolicismo. Você tem uma outra classe de bordados, muito preenchido pelo Richelieu, que são os bordados que vão acabar nos paramentos das religiões afro, É né? lindo demais. E que aí geralmente é o Richelieu que ocupa esse Aham. É. espaço, embora tenha outras modalidades, como
Barafunda, né? Uhum. Barafunda em Salvador, né? Onde se compõem trajes bordados com essas coisas. A barafunda acaba sendo mais uma renda do que um bordado em si, como é o Richelieu, né? Mas se a gente olhar isso, quer dizer, de bordados, que eu estou chamando ingênuos, sem ter nenhuma classificação assim de depreciativa. Nisso são bordados que se configuram como bordados da natureza, flores, frutos e animais. Você passa por bordados geométricos e chega hoje numa coisa que é muito recente no Brasil, né? Eu não sei o mundo, eu não estudo a realidade do mundo, mas que eu chamaria dos bordados políticos, né? Essa coisa do bordado reproduzir as questões sociais, seja de discriminação, de preconceito, seja questões religiosas, questões políticas, né? É uma coisa muito recente. Isso não tem 20 anos que esses bordados começam a acontecer no Brasil, geralmente ligados ao meio urbano, a coletivos urbanos, né, que se Que se organizam, organiza, de mulheres exatamente. que se Uhum. organizam, e para mim assim, o símbolo maior, se eu tiver que eleger um bordado que signifique esse, como lá a flor significa outro estilo, eu diria que é o bordado da Marielle, Marielle Franco. Ela tomou assim uma proporção imensa no Brasil todo e desconfio que até em alguns países latino-americanos você encontra bordadeiras que já bordaram o retrato da Marielle, né? No Chile, na Argentina, no próprio Paraguai, aqui próximo. Enfim, isso é uma novidade dentro dessa coisa de transformação do quadro dos bordados no Brasil, né? Estou deixando de lado uma série de bordados aí, por isso o Brasil é muito extenso, é muito diverso. É difícil a gente falar, né? Eu imagino que muita gente está me ouvindo e fala assim, mas ele está errado nisso, isso tinha em tal lugar, não sei o que, que tem. Tem. Quer dizer, eu, conversando com você agora aqui, eu me lembro dos bordados, né, ucranianos e poloneses no sul do país, no Paraná e Santa Catarina, onde trabalham com bordados geométricos e são cheios de simbologia, Uhum. né? O desenho que está bordado ali fala se é um bordado de um voto de felicidade para você, ou de saúde, ou de riqueza, né? Tem sempre um significado embutido naquele tipo de bordado. E isso é algo que veio lá da Europa, da Ucrânia, né? Da Polônia, e de uma região, todo de um território anterior ainda à Constituição dos Estados Nacionais na Europa, e que estão presentes aqui no Brasil, né, pelas colônias de imigrantes que habitam Santa Catarina e Paraná. Então, quer dizer, eu tenho que estar sempre, quando eu faço uma generalização, eu lembrar que tem as exceções, que o Brasil é continental, É né? plural, né? É. Mas talvez a gente pudesse perceber, então, que essa mudança, né, do privado para o público é que talvez tenha gerado essa grande transformação e liberdade, né, que o bordado livre tem hoje. Porque, por exemplo, você está citando esse lugar lá no Rio Grande do Sul. Com certeza temos outros espalhados, né? O Brasil é gigantesco. Mas, de alguma forma, isso não era muito visibilizado, né? Então, talvez essa mudança de 20 anos para cá, principalmente de 10 anos para cá, a gente percebe muito isso, né? Rodas de bordado nas praças, né? Mulheres se encontrando nas associações para bordar e dizer o que querem, né? Porque não é só se encontrar para bordar, é toda uma energia que começa a circular de mudança, né? De pedido de mudança, de transformação. Mas eu acho que você tem razão no caso da Marielle, né? É muito emblemático, foi muito forte. Assim como a gente percebe hoje muita Frida Kahlo bordada, né? Aí surgiram também a necessidade de se bordar muitas mulheres, da gente enquanto luta, né, pelo feminino, essa luta feminista também, ela se esparrama no bordado, né? Ela vai e agora ela
ganhou uma voz que acho que a gente nem sabia que a gente tinha, né? De tão potente que é quando você, a gente tem falado isso, né? Uma bordadeira com uma agulha na mão é muito perigoso. E é perigoso mesmo, apesar de muita gente achar que sempre foi ingênuo. Mas se a gente olha as arpilheiras lá no Chile, né? Todo o movimento delas, vindas a partir, né, de uma opressão, de uma ditadura, onde não se podia visitar filhos presos, né, e aí a gente vai recuperar lá a Violeta Parra, que também leva isso para o mundo, né, mas o quanto isso também a gente percebe que é a militância, né, é você, e o quanto o poder, muitas das vezes, menosprezou a ação da mulher, principalmente no bordado, mas lá estavam elas, né? E hoje em dia a gente está aqui, a gente está dizendo, olha, estamos querendo comunicar algo, né? Estamos querendo mudanças, e a nossa forma de fazer isso acontecer é o bordado. Olhem para isso, porque tem alguma coisa acontecendo, né? E com o fio foi lindo, porque assim, a gente pôde ver meninas, né, de 12, 13 anos, já potentes e bordando, assim como senhoras, né? Então, tem uma coisa geracional aí que está sendo, tem uma mobilidade, né? Porque teve um período que mulher nenhuma mais queria bordar, mulher nenhuma mais queria pegar em pano, né, e costurar. E agora a gente recupera isso, mas recupera para o nosso tempo, né? Tá bom, isso é importante, e eu acredito muito que as manualidades são importantes, né? É ali o nosso fazer artístico, a nossa criatividade e a nossa forma de ver o mundo, né? De se expressar, mas não daquele jeito opressor, né? Não daquele avesso também muito perfeito, que você não podia errar nenhum pontinho. Quando que o erro também vira um processo, né? E quando que o erro traz uma linha mais solta e faz você respirar ali e construir coisas. Por exemplo, você citou o Bispo do Rosário, né? Há de quem olhe e não veja boniteza naquilo, né? Porque é um bordado desconstruído. E o bordado livre ele tem esse lugar da desconstrução, né? É, é, é o que a gente vai voltando à ideia da diversidade, da pluralidade, né? Para muitas comunidades tradicionais de bordadeiras, o avesso perfeito continua sendo Continua ideal. lá. E é bom também que Ele está lá. exista. Está lá. O ideal É. de uma bordadeira que se forma é conseguir executar um avesso perfeito. Você virar um avesso, não vê um nó, não vê uma linha passar por cima da outra, né? Isso aí é quando ela se forma como uma grande mestra. Enquanto ela não conseguir fazer o avesso perfeito, ela é apenas mais uma bordadeira, né? Agora, ela se torna referência quando faz avesso perfeito. Isso você encontra muito em comunidades no Sergipe, você encontra isso no Piauí, né? Em Ceará, vários, especialmente o estado ali do Nordeste, onde a questão do avesso perfeito é o ideal do bordado hoje, né? Aqui no Sudeste ou em outras localidades, o avesso perfeito tem que ser subvertido, né? Ele tem que estar solto, né? Então deixa de ser o ideal da bordadeira daqui, quer dizer, como essas realidades mudam. E que bom que isso aconteça, né? Que bom que as mulheres tenham a liberdade de escolher os seus avessos e mostrar os avessos que querem mostrar, né? Isso tudo que eu acho fascinante realmente é a gente poder perceber isso e dar espaço. Isso acontece, como você falou, eu tenho que olhar melhor essa questão, né? Mas não vem de mais o tempo maior, talvez 20 anos. Ele se acirra há 10 anos para cá, como você lembrou bem, né? E isso significa uma mudança muito grande, porque não é só a mulher que passou a abordar no coletivo, é a condição como a mulher se vê. É. Isso que você falou, uma bordadeira com agulha na mão é perigosa. 10 bordadeiras, então, com agulha na mão, Oh, se tornam muito mais perigosas. E ela revoluciona o modo de estar na sociedade, né? Por mais
machista, que você vai falando, eu vou me lembrando assim, de mil casos. Tem comunidade onde os homens passaram a bordar, coisa que tradicionalmente não era possível, né? E tem comunidades hoje onde o homem borda escondido dentro do quarto do casal, porque ele não pode publicamente se revelar um bordador, ele vai ser desacreditado na comunidade. Só que a grande renda familiar vem do bordado e puxado pela mulher. Então, o homem está lá trancado dentro do quarto, bordando, e o que aparece é como bordado da esposa dele. Né? Olha que situação subvertida, enorme que o país vivencia. Né? Você tem a mulher vendendo uma produção que é uma produção familiar, onde ela aparece como a chefe do casal. Né? Isso é uma mudança, porque o bordado sempre foi o ofício de mulher, era até exigido, né? Determinadas categorias você podia se casar quando você já tivesse condição de cuidar de uma casa, de filho, e isso incluía também os fazeres manuais, do bordado, da costura, né? Da renda, do crochê, do tricô, porque ela teria que manter esse universo familiar. E era uma coisa feita dentro de casa para atender a família. Né? Foi de algumas décadas para cá que se começou a discutir a necessidade das mulheres, né, terem a liberdade de também ganharem o seu dinheiro, sem estar submetida totalmente à questão masculina do chefe da família. Isso não é de estranhar, não. Se a gente lembrar que não tem 100 anos que a mulher ganhou o direito de votar nesse país, de dizer eu quero essa pessoa para presidente ou aquela pessoa presidente, que antes era um direito negado dela, né? Então a gente entende esse quadro de transformação, eu prefiro falar em transformação do que de evolução, transformação. Né? De transformação social que a gente vive. E esse momento é um momento muito especial, né, onde as mulheres estão cada vez mais donas, né, donas da sua fala, né, da sua própria cabeça e das suas mãos, com seus bordados. Né? Então vamos para o projeto? Vamos lá. Redescobrindo o Brasil em Fios, 200 anos de histórias e memórias. O que você teria para contar para a gente do seu sentimento em relação a esse projeto, Ricardo? Olha, começa que eu acho uma maravilha, né? Que você tenha conseguido reunir 27 mulheres. Tem homens também. Tem homens também. São dois bordadeiros. Isso, e o restante tudo uma mulherada porreta. E representativos desse estado, né? O estado do Rio, que não é um estado imenso, mas que tem suas particularidades e diversidades bem grandes. Se a gente olhar, né, cada desenho desse, né, trazido por esses artistas, a gente vai ver as especificidades de cada local, e isso eu acho incrível, né, como bordado, esse coletivo de bordados que a gente traz ali expressa o estado do Rio como um todo. Eu estou ansioso pela hora que a gente veja esse catálogo realmente aí. Daqui a pouquinho a gente já vai ver esse catálogo. E a gente poder ver também esses bordados ao vivo, né, numa exposição circulando pelo interior do estado. É o sonho. Né? Eu acho que é importante que isso aconteça. O estado do Rio precisa se descobrir enquanto estado, enquanto uma unidade, e que tem coisas. O estado do Rio não é só o Rio de Janeiro, é a cidade do Rio de Janeiro. Isso é impressionante. Eu agora estou com uma exposição itinerante pelo interior do estado sobre folias de reis. Salve, né? Folia! E é impressionante você chegar no município e as pessoas falam, mas isso tinha aqui lá no passado, e a folia está ali, ali. Né? Eu dizia, não, mas tem aqui ainda. A invisibilidade da cultura popular é muito grande, mesmo no estado do Rio. E a folia tem me mostrado muito isso, né? Nós, na cidade do Rio de Janeiro, essa metrópole, temos cerca de 8 folias aqui dentro do município. Né? Isso é impressionante, porque você não vê. A mídia não mostra e o próprio Estado não vê. Aí as pessoas me perguntam, mas ainda tem folia aqui no Brasil, aqui no estado do Rio? Mas isso não é só lá na zona rural, tem aqui na sede do município.
né? E, por incrível que pareça, com o bordado também acontece isso. Então, eu te parabenizo por você ter conseguido trazer aos olhos da gente 27 casos de bordadeiros, né, no plural, né, desse estado, desse estado. E te dou os parabéns mesmo. Obrigada, Né? Ricardo. Obrigada. Mas como você fala, né, é um projeto coletivo, só daria certo porque a gente teve receptividade do outro lado, né? As bordadeiras e os bordadeiros foram incríveis, totalmente empenhados, né, em trazer não só o seu bordado, mas dentro do bordado a sua própria memória, a sua própria história, porque o que eu achei interessante desse edital é que não era para você ficar falando da vida dos outros, né, digamos assim, né, da história contada nos livros dentro desses 200 anos. Não, mas era perceber o quanto a sua história, né, qual o recorte da sua história pessoal que está ligada a esse lugar que você mora, né? Qual é a memória que você quer recuperar, pescar ali e bordar? Então, os relatos foram muito fortes, né? Como se fala, a arte ela traz isso, né? Ela traz o ser da pessoa. E a gente teve relatos muito bonitos, assim, das pessoas rememorando, né? Desde a sua infância, um momentinho lá da infância, a figura das avós, dos avós, né? E os locais dos seus territórios. Né? Esse monumento aqui me lembra tal fase da minha vida, esse lugar aqui, porque tudo é história, né? O Eduardo Galeano ele tem uma frase que eu acho até bordei, porque eu gosto muito disso, né? De pegar uma frase, aquilo me toma, e eu fico, não, tenho que bordar, tenho que bordar. E ele diz que a ciência diz que a gente é feito disso, não vou lembrar totalmente dela, mas que no fundo nós somos feitos de histórias. E são essas as histórias que formam, que ficam, né? E que bom ter histórias bordadas, né? Então acho que se o Fio tem uma missão essa, é de trazer mais e mais histórias bordadas para a gente poder contar essas histórias através da arte, da beleza, da pluralidade, das linhas, né? Das cores, do colorido que é feita a vida. Então, eu quero te agradecer profundamente, Ricardo, por você ter vindo aqui, por você ter aceito fazer parte do projeto. Né? Para mim, volto a dizer, é uma honra. Né? E volto a palavra para você se despedir aí do povo, para que depois a gente possa ver esse catálogo com mais detalhes. Eu tenho que te dizer que para mim também é uma honra estar podendo ser incluído nesse círculo, né, de fazedores de memórias, de histórias. Eu estava olhando rapidamente ali os desenhos, os bordados que chegaram e realmente são fantásticos em termos do registro do que é a história fluminense. Nesses poucos bordados... Você viu que tem folia de reis? Tem folia de reis. Tem tudo, tem jongo. Tem outras festas, tem jongos, tem a presença de elementos como o café, Sim. como o açúcar, né? Então tem toda a história do Rio está contida ali em 27 desenhos. Então é um bom recorte da nossa história e eu fico super feliz, te agradeço por ter sido um dos primeiros a ver esse conjunto, né, ao vivo de bordados que vocês verão daqui a pouco e dizer que é uma alegria estar nisso. Quando você me chamou, eu fiquei super feliz, né, e estamos prontos para outros. Ah, parceiro. Olha, eu vou contar sempre contigo, viu, meu povo? Muito, muito obrigada. E vamos agora ao catálogo, porque eu também estou doida para ver como é que ele ficou. Eba, axé! Vamos lá, Ricardo. Pronto. Esses aqui que a gente vê mais um cunho político, né? Exato, esse. É incrível isso, que você tem o Brasil, você tem a bandeira dentro, você tem as correntes sendo rompidas e as mãos negras, né? Sim, do Quilombo. Isso é de Bracuí. Santa Rita de Bracuí, lá em Angra. Isso. Agora, esse aqui, Marisa, eu acho fantástico também, que retrata, é de Cordeiro, retrata esse universo do rural, né? A presença dessas folias de reis aqui, com o palhaço, com a bandeira. Né? A gente acabou de falar de folias.
As igrejas, né, aparecendo muita sempre, igreja, esses né? lugares. Essa é uma parte da identidade. Saquarema com a igrejinha de Saquarema. Né? Aqui, Marisa, olha que fantástico esse, né? Que é de Pinheiral, que trata também da igrejinha, mas tem o jongo presente, os tambores, a fogueira, né? E o o rio, né? o Muita rio. água. Muito, o rio está sempre presente, realmente não é à toa que o território é fluminense, né? Aqui temos água, vindo de Cabo Frio. E vamos olhar o avesso? Olha aí, ó. Esse avesso eu achei... Praticamente um avesso perfeito, né? Sim. Que é mais fácil de ser feito no ponto de cruz, como esse que está aqui embaixo, ó. Aqui está a frente do desenho, no verso. Ele é o chamado avesso perfeito, né? Sim. Agora a gente tem outros elementos, né? O café, temos o galo. Olha que interessante, esse aqui, o brasão dos lugares. Aqui, brasão da cidade. Café, jabuticaba, né? Esses elementos banana, aqui. Porciúncula, né? Esse. De Patido Alferes. Patido Alferes, olha. Festa do Tomate, o Vale do Café. De novo a presença da arquitetura, né? E das pessoas, da população local. População local também temos aqui, bem de cunho político. Esse também é incrível. Na verdade, todos são muito fortes, né? Povos muito originários. Esse é incrível, com a bandeira brasileira em vermelho e esse trançado Guarani no centro, né? O que mais que temos? Temos os rios, temos a cultura afro-brasileira de novo, aqui representada nessa calunga. Mais afro também aqui no cantinho. Essa presença negra no estado do Rio é muito forte. Muito forte. Esse aqui a gente já falou dele, né? Falamos. Do jongo. Temos mais... Aqui é aquilo que eu falei das avós, a questão da hereditariedade, da ancestralidade, né? Esse é um bordado muito bonito, né? Porque ela integra no bordado a agulha que está presa aqui, a agulha real com que ela bordou, né? E o fio aqui e a mão bordando. Essa é uma concepção toda muito bonita. Mais rios, mais cultura afro. Essa questão aí da infância, né? Da vida rural. Esse é um dos desenhos que eu chamaria de bucólicos, né? Que é as flores, o pássaro, a natureza. Mais elementos do seu lugar, do seu Itaperuna, território. O Cristo de Itaperuna. E é isso, minha gente. Então agora vamos lá ver o catálogo e se deliciar mais e mais com essas coisas lindas das bordadeiras e dos bordadeiros do estado do Rio. Um abraço!